Esses dias eu vi um comentário em um dos meus vídeos aqui embaixo que eu fiquei muito pensativo em relação a ele, porque não é de hoje que eu recebo comentários como esse sobre a minha estante, sobre os livros que eu tenho, pela quantidade, e eu notei que algumas pessoas têm essa coisa de desejar essa quantidade de livros, né? Foi uma coisa que eu fiquei muito pensativo em relação a isso, sobre o que às vezes a gente postando na internet as coisas dá a entender para as pessoas e talvez desperta algum desejo ou gatilho, não sei se é bem gatilho. Eu pensei, gente, será que as pessoas acham que eu tenho realmente muitos livros? Então eu decidi fazer esse vídeo pra conversar sobre isso e vou mostrar pra vocês no final do vídeo aí toda a minha estante, alguns detalhes da estante pra você ver que não é uma estante muito grande, gente. Não é uma estante absurda de grande. E também vou trazer alguns pontos aqui sobre a minha vida com livros, as minhas compras, quantos livros eu compro. Acho importante a gente ter essa conversa, acho legal a gente ter mais proximidade, você que tá assistindo, você que acompanha o canal, pra gente ficar um pouco mais próximos e você me conhecer um pouco melhor. E se você não é inscrito no canal, você já é bem-vindo. Pra começar, a início de tudo, assim, eu não tenho livros, eu não comecei a ter livros agora. Eu notei que na época da pandemia, muitas pessoas decidiram criar canal, criar uma página, ou simplesmente começou o gosto pela leitura por ali. Então, no meu caso, não foi bem assim. Eu peguei o gosto pela leitura, não foi na minha adolescência, foi depois da adolescência, foi lá pra 19, 20 anos. Eu peguei esse gosto pela leitura e eu acabei gostando mesmo, e aí eu lia um livro, outro. Raramente eram livros meus, na verdade não eram, muitos livros eram emprestados, porque eu fui rodeado de amigos que sempre gostavam muito de ler, então eles me emprestavam os livros dele e eu lia um atrás do outro. E aí, muitos amigos meus descobriram esse meu gosto por leitura, então eu ganhava muitos presentes de livro. Eu ganhava um livro de um amigo, de uma amiga, e aí eu fui guardando isso lá há muito tempo atrás, gente, antes de 2010, sei lá, 2008, 2009. E aí eu ficava com aquele desejo, eu falei, putz, eu queria ter uma estante cheia de livros, quero ter uma biblioteca em casa, um dia quando eu tiver minha própria casa, quero ter minha biblioteca. Eu sei que tem toda uma conversa, tem toda uma discussão em relação a questão financeira, a questão de gastos, a questão de incentivo a gasto com papel, essas coisas em relação a livros. Mas eu também acredito que é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito de cada um, isso, de consciência também. Afinal, livros estão aí para ser vendidos também. Eu também sou uma pessoa que gosto muito de ter livros específicos, livros especiais que marcam muito minha vida. Então, vou falar mais isso no final. Então, eu lia muito nessa fase, e aí, nessa época, eu não tinha muito, assim, um emprego muito bom, muito fixo, que me fazia, tipo, poder comprar mais livros em quantidade. Então, às vezes era um a cada 2 meses e fora os que eu ganhava também. Então, quando eu comecei a trabalhar, enfim, assim, ter um emprego mais fixo, aí eu falei, pô, vou comprar um livro, vou comprar um outro. Mas antes disso, eu comecei a conhecer os booktubers. Isso foi lá, sei lá, em 2013, 2000 e por aí. Então eu via muitos livros ali, eu tinha muitos desejos, eu via aquelas estantes e eu falava, mano, eu quero ter uma estante assim. Então eu também passei por isso, só que na época eu não podia comprar tantos livros assim. Então eu lembro que eu comprava às vezes mais na Black Friday, e quando eu realmente consegui um emprego que era mais fixo, era uma coisa bem séria, aí sim eu encontrava várias promoções. E aí eu comprava sempre livros em promoções, nunca era um livro pelo preço que era dado. Então eu lembro que o Submarino, ele vendia muitos livros por preço muito bons, e sempre tinha uma promoção de compre 3 e pague 2. Então geralmente eu comprava 3 livros por 30 e poucos reais, 40 reais no máximo. Chegava a 40 e poucos reais, 3 livros, e era sempre o livro que eu queria. Era uma promoção que era muito boa naquela época, só que acabou isso, né? Submarino nem vende tanto assim. Foi aí que eu comecei a ter os meus livros. Aí eu começava a guardar, eu lia e guardava na estante, eu lia e guardava na estante. E aí a primeira vez veio a Black Friday, lá em 2013. Aí eu comprei bastante livro na Black Friday, fiquei em êxtase, fiquei muito feliz por aquilo. E aí eu fui guardando. E aí eu fiquei eu tava tão fissurado por aquilo, porque eu li um livro atrás do outro, eu conheci muito o universo literário ali, por volta de 2012, 2013, que então eu
decidi criar um canal literário, e eu criei um canal literário em 2014. Acredite você ou não, era pra ter 10 anos esse canal que eu criei, mas depois eu larguei pra lá. Na época eu não fazia ideia de como funcionava as coisas pra falar sobre livros na internet. Eu vi os booktubers, mas eu não entendia a coisa da divulgação, essas coisas assim, então não durou muito. Acho que eu fiz menos de um ano alguns vídeos sobre as minhas leituras. Inclusive, um dia, talvez, aqui no canal eu possa reagir a esses vídeos antigos aí. Principalmente que já vai fazer 10 anos ano que vem isso aí. Então era vendo os booktubers que eu via muitos livros interessantes, que eu tinha curiosidade, que eu queria comprar. Mas eu não podia comprar de cara, principalmente os lançamentos. Então tinha que esperar baixar o preço. E aí sim eu comprava e vinha as promoções e tal. Então eu comecei a comprar de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E aí sim fui formando a minha micro biblioteca. Mas nessas quantidades aí eu comecei a ter bastante, aí veio 2015, 16, 17, e aí por volta de 2018 eu tive até que vender alguns livros meus pra poder, porque eu estava prestes a me casar, então a gente precisava de grana, então eu vendi alguns livros, até livros que eu gostava muito. Eu acabei vendendo. Fui reduzindo toda a minha coleção. Aí eu fiquei 18, 19, sem ler nada. Não lia, não comprava, meio que sumia, assim, perdia. Não é que eu perdi vontade, não sei o que aconteceu. Eu parei com esse costume de ler, então eu fiquei, acho que 18, 19, início de 2020, sem ler nada. Só que aí veio a pandemia, e aí veio aquela coisa de ler, tempo pra ler, ficar mais em casa, e aí eu comecei a voltar a comprar livros. E aí fui juntando livros, e fui lendo, juntando. Alguns livros eu não li, tipo, esse aqui eu não vou ler esse ano, mas eu vou comprar porque tá na promoção. Então, era assim que funcionava, fora às vezes também que eu comprava muitos livros e a gente compra no cartão. E aí faz o quê? Se você comprar muitos livros, você parcela. E aí, foi isso que aconteceu. Mas na pandemia, eu cheguei a ficar assim, falando, mano, tem muitos livros em promoção, eu vou comprar. Porque eu tenho em mente, assim, um dia eu vou ler. Eu sempre penso em momentos em que talvez os livros possam ficar muito caros, ou também, sei lá, um dia eu possa não poder comprar. Então eu tenho muito disso, de ter a biblioteca guardadinha, porque em algum momento da minha vida eu vou parar e vou ler em qualquer época da minha idade. Até porque eu já faço isso. Tem livros que eu comprei há muito tempo atrás e que eu fui ler esse ano. Sabe? Tipo, até livro do Stephen King, por exemplo. Cheguei a ler muito tempo depois de eu ter em casa, guardado. E é aquela coisa, foi o que eu falei, minha estante não é tão grande assim. Ela é uma estante pequena, perto de muitas pessoas aí. Tem muitos livros. Inclusive, vou mostrar aí no final. E aí tinha os meus livros, e aí quando a gente se casou, a Aline também trouxe os livros dela. Então a gente juntou os nossos e aí deu uma aumentada na nossa estante. E a gente, até 2021, eu acho... até 2021, a gente nem estante tinha. A gente botava os livros tudo no chão, assim, fora na parede, todos empilhados. Até que um belo dia houve um problema no banheiro, que a pia do banheiro vazou água e aí transbordou e foi parar. Atravessou o corredor do apartamento e veio parar aqui no escritório. E aí a água tomou conta dos livros. Eu fiquei muito chateado por aquilo. Eu falei, gente, vou comprar agora essa estante. Aí eu comprei 2 estantes e estão aí. Não são as estantes que eu queria? Não são. Queria uma estante melhorzinha porque já tá toda empenada assim, as prateleiras. Mas já me ajudou a ter uma organização muito melhor do que antes, tudo no chão, né? Aí me deu mais vontade de comprar livros, porque eu falei, pô, tem uma estante bonita, né? Fica quase uma galeria aqui, uma exposição. E aí foi que eu tive mais vontade de comprar livros e ler mais, né? Porque uma coisa incentiva a outra também. Fora também que eu e a Aline, a gente tem o hábito de sempre se presentear. Às vezes eu compro um livro pra ela compra um livro pra mim. E aí tenho ainda amigos que às vezes me presenteiam livros, então eu ainda tenho. Chegam esses livros aqui em casa sem eu comprar. Fora que agora, né, fiquei até feliz. Ano passado eu tive 2 recebidos de uma editora. Esse ano eu fiquei muito feliz que eu recebi 2 livros da Darkside que são lindos. Espero aí, mais pra frente, ter mais livros recebidos e até dar uma segurada na minha grana, porque realmente tem alguns gastos aí que é bom, é até bom pra poder fazer uma economia e aí mais pra frente eu poder comprar os livros que talvez sejam mais caros, ou livros que uma coleção ou algo assim. Mas o fato é que a gente tem livros aqui em casa porque a gente ama, a gente gosta muito e também a gente coleciona. Por exemplo, livros do Stephen King, a gente já coleciona, lê um atrás do outro e coleciona. Por exemplo, tá em promoção, a gente vai comprar 3 ou 2, enfim, tá ali. Vou acumulando uma coleção porque em algum momento eu vou ler. Livros da Darkside também, acho livros extremamente colecionáveis. As capas são lindas, as edições são lindas. E então, eu gosto muito de ter, até
pra em algum momento eu fazer algumas pesquisas que eu gosto, principalmente pra agora, podcast, pro canal, tem alguns conteúdos que os livros da Dark Side têm, que os livros não têm, que eu gosto muito. E tem outros colecionáveis, assim, por exemplo, a coleção de Harry Potter, tem a coleção do Senhor dos Anéis, e tem os boxes, aí eu gosto muito, então vira quase que uma galeria. Então assim, o meu recado pra você, se você tem muita vontade de ter uma estante, se você tem muita vontade de ter muitos livros assim, e você é muito novo, calma que você ainda vai conseguir. Porque é muito disso também, da questão da idade. Eu sei que muitas pessoas que comentam, às vezes lá no Instagram ou até aqui no canal, são pessoas muito novas que não têm a própria renda, não trabalham pra se bancar. E aí depende dos pais, tem essas coisas também. Então, saiba que eu também já passei por isso. Quando eu era muito mais novo, eu pensava, um dia eu terei a minha biblioteca, um dia eu terei os meus livros. Então foi com o tempo, não foi de uma hora pra outra, não foi da pandemia pra cá, foi em mais ou menos 11, 12 anos que eu tô com essa de livros aqui em casa. E olha que se você for contabilizar 10, 11 anos pra essa quantidade de livros que eu tenho, é muito pouca. Mas é isso, então o que eu tenho de passar é calma se você é muito novo. E a dica que eu dou, procure promoções, fica sempre atento às promoções da Amazon, que tem muitas, sempre tem. E vale muito a pena, porque às vezes um livro que custa R$45, às vezes você pode encontrar por 20 e pouco. Vale muito a pena. E eu sou uma pessoa também que eu não tenho outros vícios, né? As pessoas que gastam dinheiro às vezes com balada, tem gente que gasta muito dinheiro no final de semana em restaurantes, que sai com os amigos, e aí gasta com cerveja, gasta com essas coisas. Então eu não tenho esses vícios, eu não sou de beber muito, não sou de sair muito, de ir pra lugares assim. Então o dinheiro que eu gasto é o dinheiro que me gasta com vício. O meu vício é esse, são os livros. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado. Desabafei um pouquinho aqui, compartilhei com vocês um pouco. E agora eu vou mostrar, eu vou esperar, já tá à noite, eu vou deixar amanhecer amanhã. Eu vou deixar amanhecer e vou mostrar pra você agora aqui a minha estante com alguns detalhes, se você tiver interesse, ok? Bom, gente, aqui ó, essa é a minha estante. Eu acho que se você acompanha o canal há um bom tempo, já deve ter visto um vídeo mostrando a organização da estante. Inclusive, eu vou deixar o card aqui se você quiser ver. Enfim, a estante é essa. Até coloquei aqui assim, ó, nesse formato, que antes era uma do lado da outra. E aqui eu achei legalzinho, achei melhor essa posição. E, enfim, os livros não são tantos, tá vendo? Se a gente chegar e olhar bem de longe, peraí, a gente vai ver que são duas estantes pequenas, né? Porém, é quase uma exposição, ó. Meus boxes aqui em cima, essa planta aqui está mais pra lá do que pra cá, eu acho que ela morreu. Eu viajei e, infelizmente, ela não resistiu, eu acho, não sei. Enfim, como eu falei, os meus boxes estão aqui. O Harry Potter, esse box, eu botei aqui em cima, gente, pela minha inteligência, que aconteceu? Eu botei e caiu lá pra trás. Fez um barulhão, aí destruiu a parte da caixa. Fiquei um pouco triste, confesso. Aí aqui eu organizei, fiz uma organização aleatória, meio que fantasia. Aqui alguns livros de thriller, alguns livros de romance, os da Taylor Jenkins. Os que tem umas capas bonitas eu coloquei pra ficar expostos. Esse box aqui eu acho muito lindo, do Castelo de Ar. Embaixo aqui são outras fantasias, porém um pouco mais pesadas. Não pesadas, né? Mas outras fantasias. Aqui foi o kitzinho que eu ganhei da Dark Side. Aí não sei onde colocar, vou deixar aqui. Livro um dos meus favoritos também em exposição. Esse que eu acho lindo, eu coloquei assim em destaque também. Aqui a gente chama de os coloridinhos aqui em casa, que são os livros coloridinhos, literalmente, e também são os que tem mais romance, tem histórias mais levinhas, então eu botei aqui. E aí aqui embaixo do Stephen King, todos que eu tenho do Stephen King, continuação do Stephen King. Aí aqui tudo é thriller, tirando esses três aqui, esses últimos, né, daqui pra cá, eu acho. Embaixo a gente tem também outros livros, aí aqui eu coloquei muitos aleatórios, mais pelo tamanho. Aqui veio o kit também, da Dark Side, veio o livro enrolado nesse negócio. Veio uma terra também, e uns marcadores. Aí eu não sei onde guardar, deixei aqui. Falando em Dark Side, aqui é a minha exposição de livros
da Dark Side também. Esses dois foram que eu ganhei da editora, inclusive eu fiquei muito feliz, foram meus primeiros recebidos. Se você quer saber melhor, tem uns shorts aqui no canal que eu coloquei. Enfim, são esses aqui, que eu gosto muito. Esse que é uma capa linda, deixei aqui pra ficar bem exposto. E aqui embaixo já começa, né, o porão da minha estante, que aí são livros mais antigos, que eu não quis me desfazer. A minha coleçãozinha de Tolkien e C.S. Lewis. Aqui eu também ganhei de uma editora, da Astral Cultural. Aqui são dos Sábios, mas ali são livros bem antigos, ou livros que eu ganhei e não quis desfazer. Aqui são, tipo, os primeiros livros que eu tive quando eu comecei a ler, lá pra trás. Então, tipo assim, dá pra ver que tem A Culpa das Estrelas, tem o Livro do Cemitério, tem alguns livros mais antiguinhos aqui. E aqui embaixo são... Olha a situação dessa estante, gente, olha isso. E aqui embaixo são outros que eu também não sei onde colocar e deixei aqui. E aqui embaixo são tranqueiras. Então, é uma estantezinha bem comumzinha. Só que eu gosto de mantê-la bem organizadinha, com os livros que eu gosto. Eu tenho uma sensação muito boa quando eu venho aqui pro escritório e vejo os livros aqui. Às vezes, quando eu não sei o que ler, eu já paro, eu olho. Igual quando eu vou na livraria, eu me sinto fico todo querendo comprar vários livros. Então, como eu falei no vídeo, por isso que tem alguns que eu compro, não leio, mas deixo aqui para poder ler. Em algum momento eu vou chegar e vou ler. Um exemplo é, tipo, esse aqui, ó. Eu não li ainda, mas tá prontinho, me esperando aqui pra ler. E foi um livro que eu comprei numa baita de uma promoção, que eu sei que é caro ainda na Amazon. Enfim, gente, é isso aí, ó. Espero que você tenha gostado, entendido todo o meu que eu quis dizer no canal, no vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana.